Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje vamos criar um modelo de carimbo para os projetos do canal segundo as normas da ABNT. Vinheta. Muito bem, aqui nessa tela é apresentado o modelo de carimbo que será implementado no modelo zootecnia.dwt para uso nos projetos do canal. Tal como no vídeo anterior, este modelo apresenta a fonte dos rótulos com 1,8 mm de altura, fonte dos dados ou atributos com 2,5 mm de altura e as dimensões estão todas elas em milímetros. Vamos lá para o AutoCAD, vamos mudar a visualização. Eu vou vir aqui no menu Arquivo, Abrir, Pasta, Documentos, confere se em arquivos do tipo está marcado modelo de desenho *.dwt, e aí eu vou abrir o arquivo zootecnia, anotação, folhas, carimbo 01, que foi editado no vídeo anterior e cujo link para o download eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Basta clicar em abrir, eu já vou clicar aqui no botão salvar como, pasta documentos, e vou salvar esse arquivo como zootecnia, anotação, folha, carimbo 02. Basta clicar em salvar e clicar em OK. Vou apagar o carimbo que foi feito no vídeo anterior, delete. Vou vir aqui no menu de camadas e vou ativar a camada 0. Duplo clique no scroll do mouse, ferramenta linha, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, afasto o cursor, a partir desse ponto, arroba, eu vou deslocar 180 milímetros, sinal de menor, como eu estou indo para a esquerda, o ângulo é de 180 graus. Enter. Eu utilizei coordenadas relativas polares, mas eu posso utilizar coordenadas relativas retangulares. Basta clicar a setinha para baixo, opção desfazer, e aí nesse caso eu vou digitar arroba, menos 180 mm para x, 0 mm para y. Enter. Enter para finalizar o comando linha. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, vou dar um deslocamento de 10 mm, Enter. Clica na linha, setinha para baixo, opção múltiplo, e eu vou clicar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enter duas vezes para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando linha, cursor na área de desenho e vou fazer o fechamento aqui das laterais. Enter para finalizar o comando linha. Vamos aumentar o zoom, vamos reposicionar o desenho. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 45 mm. Enter, clica na linha, setinha para baixo, opção múltiplo, e eu vou clicar à direita 1, 2, 3 vezes, Enter duas vezes para finalizar o comando deslocamento. Enter, eu chamo o comando deslocamento novamente, vou informar metade da distância do valor anterior, 22,5. Enter, clica na linha, clica à direita. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, e aí eu vou aparar as linhas que não me interessam. Enter para finalizar o comando aparar. As demais linhas eu vou selecioná-las e vou apagar com o delete. Para fazer a linha de assinatura do cliente, eu vou vir aqui no comando deslocamento, cursor na área de desenho, vou dar um deslocamento de 6,5 mm, Enter, clica na linha, clica para cima, Enter duas vezes, nas laterais vou dar um deslocamento de 3,5 mm, Enter, clica na linha, clica para dentro, clica na linha, clica para dentro. Enter para finalizar o comando deslocamento, vou lá no comando aparar, Enter para o modo aparar direto, vou aparar aqui nessa extremidade e na extremidade oposta. Enter para finalizar o comando aparar, posso apagar as linhas auxiliares. Delete, vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, copio a linha de assinatura do cliente, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa extremidade aqui, e eu vou colar aqui na extremidade de baixo para formar a linha de assinatura do zootecnista responsável. Enter para finalizar o comando copiar. Vou vir aqui na barra de navegação, vou expandir as ferramentas de zoom e escolher a opção janela de zoom. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse outro ponto. Da mesma forma que o vídeo anterior, eu vou inserir linhas de referência para eu poder inserir os textos. Então vou vir aqui no comando linha, cursor na área de desenho.
vou clicar aqui nesse ponto. A partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar 1,08 milímetros no x, vírgula, menos 0,9 milímetros no y, tal qual eu fiz no vídeo anterior. Enter, Enter para finalizar o comando linha. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciono a linha que eu acabei de inserir, Enter para finalizar a seleção. Vou desligar o botão rastreador de objetos para não ter problemas. Ponto base, eu vou clicar aqui nessa extremidade e vou colando nas demais extremidades. Enter para finalizar o comando copiar. Posso reativar o rastreador de objetos. Vou expandir ribbon anotação. Em estilo de texto, eu vou escolher rodapé 1,8 milímetros. Vou expandir as ferramentas de texto e escolher a ferramenta texto linha única para poder fazer a inserção dos rótulos. Setinha para baixo, opção justificar, e aí eu vou escolher o alinhamento superior esquerdo. O AutoCAD pede para eu especificar o ponto superior esquerdo do texto. Vou clicar aqui nesse ponto, ângulo de rotação 0, e aí eu vou digitar o texto projeto. Enter 3 vezes, clico aqui nesse ponto, vou digitar o texto data. Enter 3 vezes, clico aqui nesse ponto, ângulo 0, vou digitar o texto logradouro. Enter 3 vezes, clico nesse ponto, vou digitar o texto número barra lote. Enter 3 vezes, clico nesse ponto, vou digitar o texto bairro. Enter 3 vezes, clico nesse ponto, vou digitar o texto cidade barra estado. Enter 3 vezes, clico nesse ponto, vou digitar o texto área a construir. Enter 3 vezes, clico nesse ponto, vou digitar o texto área do terreno. Enter 3 vezes, clico nesse ponto, ângulo 0, vou digitar o texto área de projeção. Enter 3 vezes, clico nesse ponto, ângulo 0, vou digitar o texto taxa de ocupação, abre parênteses, T ponto, O ponto, fecha parênteses, 2 pontos. Enter 3 vezes, vou clicar aqui em cima desse ponto, ângulo de rotação 0, vou digitar o texto data. Enter 3 vezes, clico nesse ponto, ângulo 0, vou digitar o texto cliente. Enter 3 vezes, clico nesse ponto, ângulo 0, vou digitar o texto CPF barra CNPJ. Enter 3 vezes, clico nesse ponto, ângulo 0, vou digitar o texto zootecnista responsável. Enter 3 vezes, clico nesse ponto, ângulo 0, vou digitar o texto registro. Enter 3 vezes, clico nesse ponto, ângulo 0, vou digitar o texto observações. Enter 3 vezes, clico nesse ponto, ângulo 0, vou digitar o texto folha. Enter 2 vezes para finalizar a ferramenta texto linha única. Posso apagar as linhas de referência, então para isso eu vou selecioná-las e pressionar Delete. Para inserir os atributos, eu vou expandir ribbon anotação e no lugar de rodapé 1,8 milímetros, eu vou escolher o estilo de texto cota 2,5 milímetros. Eu vou clicar na ribbon inserir, botão definir atributos, e da mesma forma que foi feito no vídeo anterior, eu vou começar definindo os atributos de trás para frente, para que na hora que eu for preencher o formulário, esses atributos apareçam na ordem correta. Então, o primeiro atributo, o identificador, é folha. O prompt, que é o texto que vai aparecer para o usuário no formulário, vai ser folha, abre parênteses, por exemplo, 2 pontos, 0,1, de um total de 0,5 folhas. Fecha parênteses, 2 pontos. Alinhamento vai ser superior central, ok. Eu quero que esse texto fique no meio, mid 2, entre esse ponto e esse outro ponto aqui. Enter, eu chamo o comando definição de atributo novamente. Identificador vai ser observações. Prompt, observações, 2 pontos. Alinhamento superior central. Ok, eu quero que esse texto fique no meio, mid 2, entre esse ponto e esse outro ponto aqui. Enter, eu chamo a ferramenta definição de atributo novamente. Identificador, registro. Prompt, registro do profissional. 2 pontos.
Alinhamento, eu vou escolher meio central, ok? Eu quero que esse texto fique no meio, mid2, entre esse ponto e esse ponto. Enter, eu chamo o comando definição de atributo novamente. Identificador, nome, underline, zootecnista, underline, responsável. Prompt, nome do zootecnista responsável, 2 pontos. Alinhamento, meio central, ok? Eu quero que esse texto fique no meio, mid2, da projeção desse ponto aqui para a direita e o ponto oposto. Enter, eu chamo o comando definição de atributo novamente. Vou digitar o texto CPF underline CNPJ, prompt CPF barra CNPJ do cliente, 2 pontos. Alinhamento meio central, ok. Eu quero que esse texto fique no meio, mid2, entre esse ponto e esse outro ponto. Enter, eu chamo a ferramenta definição de atributo novamente. Identificador, nome, underline, cliente. Prompt, nome do cliente, 2 pontos. Alinhamento, meio, central. Ok? Eu quero que esse texto fique no meio, mid2, entre a projeção desse ponto aqui para a direita e o ponto oposto. Enter, eu chamo o comando definição de atributo novamente. Identificador, taxa, underline, ocupação. Prompt, taxa de ocupação. Abre parênteses, porcentagem, fecha parênteses, 2 pontos. Alinhamento superior central, ok? Eu quero que esse texto fique no meio, mid2, entre esse ponto e esse outro ponto aqui. Enter, eu chamo o comando definição de atributo novamente. Identificador, área, underline, projeção. Prompt, área de projeção. Abre parênteses, metro, tecla Alt GR2, fecha parênteses, 2 pontos. Alinhamento superior central, ok. Eu quero que esse texto fique no meio, mid2, enter, entre esse ponto e esse outro ponto. Enter, eu chamo o comando definição de atributo novamente. Identificador, área, underline, terreno. Prompt, área do terreno. Abre parênteses, M, tecla Alt GR2, fecha parênteses, 2 pontos. Alinhamento superior central, ok? Eu quero que esse texto fique no meio, mid2, entre esse ponto e esse outro ponto. Enter para chamar o comando definição de atributo novamente. Identificador, área, underline, construção. Prompt, área a construir. Abre parênteses, M, tecla Alt GR2, fecha parênteses, 2 pontos. Alinhamento superior central. Ok? Eu quero que esse texto fique no meio, mid2, entre esse ponto e o ponto oposto. Enter, eu chamo o comando definição de atributo novamente. Identificador, cidade, underline, estado. Prompt, cidade, barra, estado, 2 pontos. Alinhamento superior central, ok. Eu quero que esse texto fique no meio, mid2, entre esse ponto e o ponto oposto. Enter, eu chamo o comando definição de atributo novamente. Identificador, bairro. Prompt, bairro, 2 pontos. Alinhamento superior central, ok. Eu quero que esse texto fique no meio, mid2, entre esse ponto e o ponto oposto. Enter, eu chamo o comando definição de atributo novamente. Identificador, N, underline, lote. Prompt, número, barra, lote, 2 pontos. Alinhamento superior central, ok. Eu quero que esse texto fique no meio, mid2, entre esse ponto e esse ponto. Enter, eu chamo a ferramenta definição de atributo novamente. Identificador, logradouro. Ctrl C, Ctrl V, 2 pontos. Alinhamento superior central, ok. Eu quero que esse texto fique no meio, mid2, entre esse ponto e o ponto oposto. Enter, eu chamo o comando definição de atributo novamente. Identificador, data. Prompt, data, abre parênteses, xx barra xx barra xx, representando dia, mês e ano. Alinhamento superior central, ok. Eu quero que esse texto fique no meio, mid2, entre esse ponto e o ponto oposto. Enter, eu chamo o comando definição de atributo novamente. Identificador, título, underline, projeto. Prompt, título do projeto, 2 pontos. Alinhamento superior central, ok. Eu quero que esse texto fique no meio, mid2, entre esse ponto
e o ponto oposto. Eu vou selecionar todos os atributos. Vou retornar para Ribbon padrão, guia propriedades, e aqui dentro de cor do objeto, no lugar de pôr camada, eu vou colocar a cor vermelha para dar um destaque. Posso pressionar a tecla ESC. Vamos diminuir um pouco o zoom. Vou selecionar todo o carimbo. Vou retornar lá para Ribbon inserir, comando criar bloco, nome do bloco carimbo, underline, zootecnia. Ponto base, eu vou clicar aqui em selecionar ponto. O AutoCAD pede para especificar o ponto base de inserção, vai ser essa quina aqui. Eu vou colocar uma descrição, carimbo para utilização nos projetos do canal Zootecnia em CAD e no curso de Zootecnia da UFSJ. Foram selecionados 49 objetos para compor esse bloco e eu vou deixar marcado a opção excluir. Com essa opção, a hora que eu clicar em OK, o bloco vai ser excluído aqui da folha A3 e vai ser incorporado ao modelo zootecnia.dwt. Basta dar OK. Vou retornar na Ribbon padrão, vou vir aqui no menu de camadas e vou escolher a camada #carimbo para poder testar o bloco. Basta clicar aqui no botão inserir e escolher o bloco carimbo underline zootecnia. Cursor na área de desenho e eu vou inserir o bloco aqui nesse ponto. Imediatamente aparece o formulário para fazer o preenchimento. Eu vou colocar aqui o título do projeto, a data, no caso, a data de publicação desse vídeo, o logradouro, o número ou lote, o bairro, a cidade / estado, a área a construir, que é a mesma área de projeção no solo, a área do terreno e a taxa de ocupação, que é igual à área de projeção dividida pela área do terreno. O nome do cliente, o CNPJ do cliente, o nome do zootecnista responsável, o registro profissional, uma pequena observação. Vou clicar aqui no botão próximo e vou colocar o número de folha / total de folhas. Basta clicar em OK que o carimbo é preenchido. Vamos dar um duplo clique no scroll do mouse. Posso clicar aqui no botão salvar e o link para o download deste arquivo eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Muito bem, com isso nós finalizamos a criação de um carimbo que será utilizado nos projetos do canal. No próximo vídeo, iremos trabalhar a simbologia dentro do modelo zootecnia.dwt. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!